14 de janeiro de 2023, Londres. Dentro do coração político da Grã-Bretanha, uma decisão silenciosa estava prestes a mudar para sempre o futuro da artilharia britânica. Na famosa Downing Street, o primeiro-ministro anunciou que o Reino Unido enviaria para a Ucrânia 30 unidades de uma das armas mais importantes do seu arsenal terrestre. O nome dessa arma era AS-90. Por quase 30 anos, ele representou o poder de fogo da Royal Artillery, um enorme veículo blindado sobre lagartas, pesando mais de 30 toneladas, equipado com um poderoso canhão de 155 mm, uma máquina criada para acompanhar tropas blindadas no campo de batalha e destruir posições inimigas antes mesmo que elas conseguissem reagir. Durante décadas, o AS-90 foi considerado uma das armas mais importantes do exército britânico, mas naquele momento, poucos perceberam o verdadeiro significado daquela entrega. A Grã-Bretanha não estava simplesmente enviando alguns equipamentos para ajudar um aliado. Ela estava abrindo mão de praticamente toda a sua capacidade moderna de artilharia autopropulsada, porque depois daquela decisão, o relógio começou a correr. Até novembro de 2025, o Ministério da Defesa britânico confirmou algo que parecia impossível. Todos os 99 AS-90 registrados no inventário do Reino Unido haviam sido enviados para a Ucrânia. Todos, cada unidade disponível. A arma que durante décadas protegeu os regimentos britânicos agora estava lutando a milhares de quilômetros de distância contra a Rússia. E pela primeira vez em sua história moderna, o exército britânico ficou sem um obuseiro autopropulsado sobre lagartas. A pergunta era inevitável. O que viria depois? A resposta parecia improvável. Não seria um novo veículo britânico. Não seria uma máquina criada em uma fábrica do Reino Unido. Seria um sistema sueco, um canhão montado sobre um caminhão, uma arma que muitos consideravam estranha, um veículo que parecia mais um equipamento civil modificado do que uma máquina de guerra. Seu nome, Archer. O Archer nasceu de uma ideia completamente diferente. Enquanto muitos países construíam enormes veículos blindados de artilharia, a Suécia seguiu outro caminho. Eles queriam uma arma capaz de atacar rapidamente, disparar e desaparecer antes que o inimigo pudesse responder. Porque os militares suecos entendiam uma realidade simples. No campo de batalha moderno, o maior inimigo de uma peça de artilharia não é o tanque, é a outra artilharia. Quem dispara primeiro e muda de posição mais rápido sobrevive. E foi exatamente isso que o Archer foi criado para fazer. Mas antes de entender o Archer, precisamos voltar ao problema que colocou a Grã-Bretanha nessa situação. O AS-90 entrou em serviço em 1993. Ele foi desenvolvido durante os últimos anos da Guerra Fria. Naquela época, o cenário imaginado pelos estrategistas britânicos era uma grande guerra terrestre na Europa. Tanques soviéticos atravessando a Alemanha, grandes formações blindadas avançando, milhares de soldados e veículos se enfrentando em um conflito de alta intensidade. Para esse cenário, o AS-90 fazia sentido. Ele tinha proteção, mobilidade, alcance, e podia acompanhar tropas mecanizadas. Seu canhão de 155 mm era capaz de disparar munições convencionais a aproximadamente 25 km. Mas o mundo mudou. A Guerra Fria acabou. Os grandes exércitos começaram a reduzir seus estoques. Os governos começaram a cortar gastos militares. E lentamente, a frota de AS-90 britânica começou a desaparecer. Dos 179 veículos entregues originalmente, restaram pouco mais de uma centena, depois menos, depois ainda menos. O problema era que a modernização necessária nunca aconteceu. Enquanto outros países investiam em novos sistemas com maior alcance e carregamento automático, o AS-90 permaneceu praticamente congelado no tempo. A Grã-Bretanha tinha uma arma competente, mas uma frota pequena e envelhecida. Então chegou 2022. A invasão russa da Ucrânia transformou novamente a artilharia na rainha do campo de batalha. Durante meses, soldados ucranianos e russos dispararam milhares de projéteis diariamente. Linhas inteiras de batalha eram decididas pela quantidade de munição e pela capacidade de localizar e destruir o inimigo. A Ucrânia precisava de armas, e precisava rápido. A Grã-Bretanha decidiu entregar seus AS-90,
primeiro foram anunciadas 30 unidades, depois o número aumentou. E com o tempo, praticamente todo o estoque britânico foi transferido. Mas isso criou um problema enorme, porque a substituição definitiva ainda estava distante. O novo programa britânico de artilharia móvel levaria anos. A previsão era que o substituto só começasse a chegar no final da década. Isso significava uma enorme lacuna. E uma força militar moderna não pode simplesmente ficar sem artilharia. Era necessário encontrar uma solução. E ela estava escondida nos depósitos militares da Suécia. O nascimento do Archer. A história do Archer começa muito antes. Na década de 1960, a Suécia buscava substituir seus antigos sistemas de artilharia. O país tinha uma preocupação diferente dos grandes membros da OTAN. A Suécia precisava defender um território cheio de florestas, neve e estradas difíceis, um ambiente onde veículos pesados poderiam ter dificuldades. Então surgiu o FH-77, um obuseiro rebocado desenvolvido pela empresa Bofors. Ele já possuía uma característica incomum: alta mobilidade. O sistema tinha um motor auxiliar que permitia pequenos deslocamentos sem depender de outro veículo. Mas os engenheiros suecos queriam algo ainda mais avançado. Eles queriam eliminar completamente a necessidade de soldados expostos carregando munição manualmente. Queriam uma arma que pudesse operar quase como uma máquina automática. E assim nasceu o conceito do Archer. Os engenheiros pegaram o sistema de artilharia FH-77 e fizeram algo revolucionário. Retiraram o antigo conjunto de transporte, instalaram um canhão moderno de 52 calibres e colocaram tudo sobre um chassi Volvo A30D. Sim, o mesmo tipo de caminhão articulado usado originalmente em trabalhos pesados de mineração e construção, mas o resultado era uma máquina de guerra extremamente eficiente. Um caminhão gigante carregando um dos sistemas de artilharia mais modernos do mundo. O Archer parece simples por fora, mas por dentro é uma das peças de artilharia mais automatizadas já criadas. A tripulação não precisa sair da cabine blindada. Eles não carregam munição manualmente. Não precisam ajustar o canhão fisicamente. Tudo é controlado por computadores. O sistema calcula automaticamente a posição, a direção, o ângulo, a carga necessária. E em poucos segundos a arma está pronta para disparar. Do momento em que para até o primeiro disparo, cerca de 20 segundos. Depois de disparar, mais 20 segundos e ele pode desaparecer. Essa é a sua maior defesa, não ficar parado. Mas a verdadeira revolução do Archer não está apenas no seu canhão, está na velocidade com que ele consegue transformar uma posição tranquila em um ataque devastador. Em uma guerra moderna, segundos podem decidir entre viver e morrer. Uma bateria de artilharia tradicional pode precisar de vários minutos para estacionar, preparar o disparo, calcular a trajetória e abandonar a posição depois do ataque. Durante esse tempo, radares inimigos podem detectar a origem dos disparos. Drones podem localizar a fumaça. A artilharia inimiga pode responder. O Archer foi criado para quebrar esse ciclo. Ele chega, dispara e desaparece. Dentro da cabine blindada, a tripulação permanece protegida. O veículo possui proteção contra fragmentos de artilharia, armas leves, minas e ameaças químicas. Diferente de muitos sistemas antigos, os soldados não precisam ficar expostos ao lado do canhão durante uma operação. Todo o processo acontece praticamente de dentro do veículo. O computador calcula a solução de tiro. O carregador automático posiciona os projéteis. O sistema ajusta o canhão e então vem o momento mais importante, o disparo. O Archer utiliza um poderoso canhão de 155 mm e 52 calibres. Isso significa um tubo muito mais longo que o antigo AES-90 britânico. Quanto maior o cano, maior a velocidade que o projétil alcança, e maior o alcance. Com munição convencional, o Archer consegue atingir alvos a aproximadamente 40 km. Mas utilizando munições especiais de longo alcance, esse número aumenta significativamente. Com projéteis guiados como o M982 Excalibur, o alcance pode chegar próximo dos 50 ou até 60 km dependendo da configuração, e com precisão suficiente para atingir alvos específicos. Não é apenas uma arma que dispara longe. É uma arma que consegue acertar exatamente onde precisa.
Outro recurso impressionante é sua capacidade de disparos múltiplos simultâneos. O Archer pode lançar vários projéteis em trajetórias diferentes. Eles deixam o canhão em momentos separados, mas chegam praticamente juntos no alvo. O inimigo não recebe um único impacto, recebe uma chuva de explosões no mesmo instante, um depósito de munição, uma bateria de artilharia, um posto de comando, um grupo de veículos. Tudo pode ser destruído antes que o adversário consiga entender o que aconteceu. Mas talvez a maior vantagem do Archer seja algo que não aparece nas fotos: a sobrevivência. Porque no campo de batalha moderno, uma arma poderosa que fica parada é uma arma morta. Depois de disparar, o inimigo começa imediatamente a procurar a origem dos tiros. Radares de contrabateria calculam a trajetória dos projéteis. Drones começam a procurar movimento. A artilharia inimiga prepara a resposta. O Archer foi construído sabendo disso. Ele pode disparar uma sequência de tiros e sair da posição antes que o inimigo consiga reagir. Esse conceito ficou conhecido entre militares como atirar e fugir. O veículo também possui uma característica curiosa. Apesar de carregar um enorme canhão, ele não utiliza um pesado chassi de tanque. Ele é baseado em um caminhão Volvo articulado 6x6, um veículo originalmente pensado para transportar toneladas de material em ambientes extremos, mas essa escolha trouxe vantagens. O Archer é mais rápido nas estradas, mais simples de manter, e pode ser transportado por aeronaves militares como o C-17 Globemaster. Ele pode chegar rapidamente a diferentes regiões do campo de batalha. A Suécia adotou oficialmente o Archer em 2016. O país recebeu 48 unidades. A Noruega inicialmente participou do desenvolvimento, mas abandonou o programa e escolheu outro sistema. A Suécia então absorveu parte dos veículos e continuou com o projeto. Durante anos, o Archer permaneceu como uma arma pouco conhecida fora da Suécia, até que a guerra na Ucrânia mudou tudo. Em março de 2023, enquanto a Grã-Bretanha anunciava a compra de unidades para substituir temporariamente seus AES-90 enviados, a Suécia também decidiu fornecer Archer para a Ucrânia. As primeiras unidades chegaram para a 45ª Brigada Separada de Artilharia Ucraniana, uma unidade que anteriormente operava sistemas soviéticos antigos. De repente, seus soldados precisavam aprender uma tecnologia completamente diferente. Eles saíram de armas projetadas durante a Guerra Fria e passaram a operar uma das peças de artilharia mais automatizadas do planeta. A primeira grande demonstração aconteceu no campo de batalha. A lógica era simples. Drones ucranianos localizavam o alvo. As coordenadas eram enviadas para a equipe de artilharia. O Archer entrava em posição, disparava e abandonava o local. Em poucos minutos a missão estava concluída. Um dos primeiros ataques divulgados envolveu uma bateria russa de obuseiros D-20. Essas armas soviéticas haviam sido projetadas décadas antes, e embora ainda fossem perigosas, tinham uma grande desvantagem: precisavam permanecer mais tempo expostas. O Archer podia atacar de uma distância maior e sair rapidamente. O resultado foi uma demonstração clara da diferença entre gerações. Uma arma da era soviética tentando encontrar um inimigo invisível contra um sistema moderno que atacava e desaparecia. Os próprios soldados ucranianos deram um apelido interessante ao Archer. Eles chamaram de artilharia sniper, porque o conceito era parecido com um atirador de elite. Não era quantidade, era precisão, um disparo bem calculado, um alvo destruído e uma rápida retirada antes da resposta. Mas o Archer também enfrentou problemas. Nenhuma arma é perfeita. O ritmo extremo da guerra na Ucrânia colocou uma pressão enorme sobre todos os sistemas ocidentais. Canhões de 155 mm dispararam centenas de vezes. Peças foram usadas em uma intensidade muito maior do que seus fabricantes imaginavam em tempos de paz. O desgaste dos tubos aumentou. A manutenção virou um desafio. Mesmo assim, o conceito principal permaneceu. O Archer conseguia entregar poder de fogo pesado sem permanecer tempo suficiente para ser destruído. E quando comparado com outros sistemas modernos, sua filosofia fica ainda mais clara. O alemão PZA 2000 possui uma blindagem maior e é extremamente poderoso. O americano M109 Paladin é uma plataforma comprovada usada por décadas.
O francês César possui mobilidade e eficiência impressionantes, mas o Archer segue uma ideia própria: não vencer uma troca de tiros, vencer evitando que a troca aconteça.